Oi, que bom que você escolheu estar conosco agora. Nós vamos falar sobre cidades. Esse assunto que, por mais que faça parte do nosso dia a dia, nós não estamos acostumados a pensar sobre cidades. E mais do que isso, nós do direito não estamos habituados a entender que a cidade é sim uma escolha política e jurídica e que, portanto, a advocacia tem muito a contribuir para a qualidade de vida nas cidades. Infelizmente, nos nossos bancos escolares, nas nossas faculdades, ainda a oferta da matéria de direito urbanístico não é feita com amplitude, apenas esporadicamente, às vezes em matérias optativas, às vezes em núcleos de prática jurídica, às vezes até em pós-graduação, mas ainda não há a inserção do direito urbanístico como matéria estratégica e fundamental para nós melhorarmos a qualidade de vida do nosso país e também para avançarmos na consecução do nosso Estado social e democrático de direito. E o direito urbanístico tem tudo a ver com isso. Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Pois bem, a vida atual, a vida contemporânea, é uma vida urbana. Sem dúvida alguma, ainda remanesce uma parcela da população que não mora nas cidades. Mas no caso do Brasil, isso significa alguma coisa um pouco mais que 10% só das pessoas. 84% a 86% dos brasileiros escolhem morar nas cidades, ou escolhem ou necessitam morar nas cidades. Por outro lado, no estado de São Paulo, esse índice chega a 96%. Ora, se quase a totalidade dos brasileiros moram nas cidades, significa que o direito, assim como o Estado e assim como a realização do Estado social, também se encontra na área urbana, mesmo para aqueles que não estão habitando nas cidades. E por que isso? Porque é nas cidades que as pessoas buscam os seus direitos, a prestação dos serviços, dos seus trabalhos, não é? Das suas trocas, das questões financeiras e econômicas, da sua saúde, da forma de educação, das suas capacitações. Bom, mas isso tudo tem a ver o que com o direito urbanístico? Pois bem, o direito urbanístico é aquele ramo do direito público que justamente está focado no planejamento das cidades e tem como seu objeto a atividade urbanística. Nesse sentido, o Estado, ele é o grande gestor das cidades e dos ambientes que as pessoas precisam morar. Às vezes, algumas partes dessa área urbanística, da atividade urbanística, ela é até delegável para terceiros, como empresas, instituições e pessoas, mas a responsabilidade da gestão, ela é sempre do Estado. Lá na Constituição Federal, artigo 30, inciso 8º, está que é competência privativa do município ordenar o seu território. No artigo 24, inciso 1º, está explicitada a existência do direito urbanístico, sendo que é necessário que sejam feitas normas gerais, as diretrizes para todo o país, com competência suplementar dos estados e também com competências concorrentes de Estado e Distrito Federal. Lá no artigo 182 e 183, nós encontramos o capítulo da política urbana e ali tem uma sacada muito importante. Que sacada é essa? Que o planejamento urbano e o desenvolvimento urbano, eles não são uma função meramente ordenadora. Na verdade, o que é necessário é que haja o bem-estar dos seus habitantes. Falando de outro modo, se o planejamento urbano ele não focar no bem-estar da sua população e trouxer prejuízos à sua população, isso significa que este plano é inconstitucional, que este modo de agir e as decisões públicas, elas são inconstitucionais porque elas estão degradando ou piorando a qualidade de vida dessas pessoas. E como é que o poder público deve fazer isto? Ele deve fazer pela sistemática do planejamento através de alguns instrumentos estratégicos. O mais conhecido deles é o plano diretor. O plano diretor é um instrumento jurídico-político
que deve ser feito com a participação popular necessariamente, como condição necessária de sua validade e efetivação, e o município é o ente responsável e competente para elaborar. É privativo do município elaborar o plano diretor. Ele deve iniciar por meio do Poder Executivo, que deve convocar a população, técnicos, muitas vezes consultores, levantar, fazer diagnósticos sobre a cidade, o que está bom, o que está ruim, o que deve mudar, o que deve manter, o que deve melhorar, consultar a população para opinar e participar ativamente, e em função de todas essas informações, dados e diagnósticos, deve ser feito então um projeto de lei a ser encaminhado para a Câmara Municipal. E lá na Câmara Municipal também é possível e deve ser feito novos debates. Hoje as câmaras municipais do país têm os Conselhos Municipais de Desenvolvimento Urbano, com participação da sociedade civil, de maneira ampla, e esses projetos são debatidos ali de maneira muito transparente. Quando não são de forma transparente, Ministério Público, Defensoria Pública, associações de bairro e todos os legitimados podem questionar a validade e muitas vezes anular o plano diretor, porque é a partir dele que a cidade pode manter ou se transformar, mas se transformar, como eu disse anteriormente, sempre para melhor. E a cidade, ela deve ser vista com 4 eixos principais. Que eixos são esses? São funções da cidade, que foram debatidas num Congresso Internacional de Arquitetura na década de 30 do século passado. Esses arquitetos e urbanistas entenderam que com a evolução da sociedade no padrão de vida urbano, entenderam que as cidades funcionavam entre a moradia, entre a circulação, entre o trabalho e o lazer. Ou seja, que qualquer cidade, em qualquer lugar do mundo, a qualquer tempo, sempre se estruturará com esses 4 eixos. Óbvio que não significa que elas serão sempre iguais, pois bem sabemos que as cidades elas são muito diferentes. Mas em todas as cidades, a qualquer tempo, lugar e espaço, nós vamos encontrar cidades que são estruturadas exatamente nesses eixos. As pessoas vão morar lá, elas vão trabalhar na cidade, elas precisam circular, não é? Entre uma coisa e outra, e também é acrescido o lazer. Vamos falar um pouquinho de cada um. Muito bem, a moradia, ela teve um processo de evolução muito grande na segunda metade do século XX. Por que isso? Porque dentro do desenvolvimento paralelo a todas as questões do meio ambiente, não é, da degradação do meio ambiente, a constatação que o processo econômico-financeiro estava levando as pessoas também à pobreza, a estrutura linear de desenvolvimento do meio ambiente, isso tudo foi trazendo uma série de agravantes, somado à questão de vidas nas cidades, e a moradia então foi entendida como um elemento estratégico de estabilização de um Estado. E o que eu preciso trazer como reforço para vocês é que a habitação é diferente de moradia. Isso não é um mero jogo de palavras. A habitação é a edificação per si. A habitação ela é num prédio, ela é numa comunidade, ela é num bairro residencial, num lugar de zona mista, é uma casa, é um apartamento, é uma chácara. É maior, é menor, moro sozinha, moro com alguém, tem 3 metros de pé direito, muita janela, pouco, a casa é vermelha, é verde. Então eu tenho a habitação e as condições de habitabilidade do próprio imóvel. E que tem regramentos para isso, sempre tivemos, os códigos de postura, somado a lei de zoneamento clássica, que vai dizer qual é a função que pode desenvolver aonde. Então eu já sei que na cidade tem áreas que eu posso ter uma habitação ou eu não posso ter uma habitação. Por exemplo, distritos industriais, áreas estritamente comerciais e prestadoras de serviço, não posso ter habitação ali. Muito bem, mas superada a questão da habitação, o que é essa moradia? A moradia, na verdade, hoje é entendida mundialmente como um direito, e é um direito somado à pessoa humana, à dignidade da pessoa humana, ok?
E em função disso é visto no seu contexto. Então, mais do que ter só a habitação, essa habitação ela precisa estar inserida num determinado contexto, que é um contexto que dê condições de vida e de realização para essa pessoa. Bom, mas qual é o alcance disso? Parece muito fluido. Não, não é. Essa habitação ela tem que estar num lugar que tenha condições e infraestrutura, como, por exemplo, saneamento, como energia, como acesso a transporte público, as vias públicas, não é? Onde haja insolação, onde não haja muito barulho, onde não haja produção de poluentes ou de ambiente de extrema periculosidade, como, por exemplo, uma residência ao lado de um presídio. Então, a moradia, ela é vista no seu contexto para fazer com que aquela pessoa que está naquela habitação, ela tenha condições de exercer e exercitar e trazer efetividade para todos os seus direitos que compõem, não é, a sua cidadania ativa e a sua dignidade. E que isso está na Constituição. Se nós formos avançar um pouco nisso, nós bem sabemos que muitas habitações elas não atendem ao direito à moradia. Muitas comunidades, ocupações irregulares, justamente de uma parte da nossa população, que é uma população de baixa e baixíssima renda, não tem condições de arcar com o custo de estar com uma habitação que tenha todos esses acessos. A terra urbanizada, ela é muito cara. Um metro quadrado em áreas assim é muito caro. E uma parcela significativa da nossa população brasileira não consegue ter alcance a isso. Por isso é necessário políticas públicas efetivas que tragam programas que possam fazer essa inserção, ou com deslocamentos, ou manter as pessoas onde elas estão, nas suas comunidades, e trazer condições de moradia adequada, inclusiva, sustentável e digna para essa população. Por outro lado, né, essa moradia, esse direito à moradia, se nós temos essa parcela da população que não consegue arcar sozinho e necessita de políticas públicas, nós temos, pelo outro lado também, não é, pelo fato da especulação imobiliária, uma relação de custo muito alto, onde tem se sentido que a população brasileira, mesmo aqueles que estão na classe média e em classes econômicas mais abastadas, tem tido uma retração na sua qualidade de vida urbana, porque justamente não conseguem arcar com as condições de moradia e de habitabilidade. O que significa isso? Quanto mais incrementado, quanto mais organizado, né, com todas as questões que atendem à relação da moradia, asfalto bom, energia boa, internet fluindo, praças e parques perto, pontos de transporte público, metrô, os pequenos serviços e comércios por perto, como uma farmácia, uma padaria, correio, supermercado, tudo isso faz com que o metro quadrado de regiões assim seja realmente exponencialmente muito caro. Aí você pode estar pensando, ué, mas tem que ser mesmo, olha só. Mas isso não tinha que ser privilégio, isso tinha que ser direito de todos. E aí é que está o problema, a distorção que existe com relação àquilo que é direito básico significar privilégio. Não, não é privilégio, é direito de todos. Por isso o Estado precisa ser gestor, por isso na elaboração do plano diretor deve avançar no sentido de tentar equalizar cidades e áreas urbanas que sejam razoavelmente equilibradas entre as várias faixas socioeconômicas que compõem esse tecido urbano. Quanto mais equilibrada estiver sendo essa oferta, diminui-se as tensões sociais, inclusive a produção de violência que existe nessa cidade. Outro tópico que nós trouxemos é a circulação. Hoje em dia fala-se da mobilidade, que tem na sequência justamente da circulação e que tem a ver com as formas que as pessoas se deslocam, as formas, os produtos e serviços. Porque vamos pensar que, além das pessoas,
fazerem as suas circulações de carro, de ônibus, metrô, a pé, bicicleta, moto ou qualquer outra forma alternativa, como em alguns lugares apareceu patinetes ou coisas assim, não é? Além desses deslocamentos que as pessoas saem das suas casas e vão para os seus trabalhos, para as suas escolas, para o lazer, né, para a sua vida pessoal, nós temos também o deslocamento de produtos e de serviços. Não é? Então, o abastecimento da cidade, ele também tem que ser pensado nessa relação de circulação. Grandes centros restringem a circulação de produtos em determinados horários, que só podem abastecer a cidade, por exemplo, no período da noite, para que a cidade não fique muito mais congestionada do que é. Então, por exemplo, várias cidades, o caminhão de lixo só passa à noite. Alguns lugares, o abastecimento de combustível só é à noite, às vezes de madrugada. Reparação de vias públicas, às vezes só de madrugada. O que eu estou querendo dizer com isso é que existe toda uma necessidade de planilhagem de como essa circulação acontece. Quanto mais o poder público tiver conhecimento de onde as pessoas estão, para onde elas se deslocam, onde são os centros de distribuição de produtos e serviços e onde eles precisam estar, melhor consegue ser visualizado como fazer uma gestão eficaz da circulação de pessoas, bens e produtos e serviços. E aí é possível fazer nesse planejamento, às vezes, algum reajuste, não é, da sua planta urbana, do seu cenário urbano, do seu zoneamento, às vezes deslocando, criando, às vezes, áreas mistas com pequenos serviços para que as pessoas não tenham que se deslocar para fazer coisas básicas. Ou, às vezes, fazer alteração de zoneamento de determinadas áreas para resolver essa circulação. Então, o domínio das informações técnicas e a alimentação de diagnóstico de forma permanente também é um dever do poder público municipal. Aí nós temos também as questões de trabalho, que sim, o direito urbanístico ele não foca o trabalho propriamente dito, mas os lugares e a organização desses espaços. Não é? E fica nessa mesma toada de onde devem estar a partir do zoneamento e que perfil da cidade ele vai ter. Uma cidade turística é diferente de uma cidade industrial ou agroindustrial, uma cidade que foca praticamente em serviços. Não é? Então, essa informação e a colheita desses dados de maneira permanente também é fundamental para a gestão do território urbano. E, por fim, a questão do lazer. É engraçado colocar o lazer como um dos 4 eixos da cidade, mas nós temos que pensar que a cidade é um ambiente artificial, diferente do ambiente rural, em que as pessoas que moram ali numa chácara, numa fazenda, num sítio, têm um riacho por perto, têm as suas galinhas e porcos, não é? Tem as suas criações, tem pequenas plantações ou grandes, onde aquele campo que é um pasto vira um campo de futebol no fim de semana, que também vira ali o lugar da festa, da festividade. E muitas vezes uma quarta-feira fica parecendo domingo, porque naquele dia em particular não há nada de muito diferente para ser feito na plantação ou com a criação, ao passo que às vezes dias seguidos são trabalhados para a colheita que deve ser feita naqueles dias. A lógica do campo é diferente e é muito mais acolhedor. Ser pobre na área rural é muito diferente de ser pobre financeiramente na área urbana. A cidade é cara e ela é cruel, porque tudo precisa vir até a pessoa. A água precisa vir encanada e de maneira potável. Depois o lixo precisa ser retirado, assim como o esgoto. O alimento precisa chegar perto. Agora imaginem vocês, né, que tudo na cidade ela precisa ser abastecida e depois desabastecida. Abastecida e depois desabastecida. Então tem uma pressão com relação não só a deslocamento, mas de um pulsar da cidade, que se não tiver coordenado e ajustado, a cidade colapsa, às vezes em um ou mais segmentos. E aí nós colocamos isso que eu estou chamando agora para vocês, o lazer. Veja bem, como eu disse no campo, às vezes quarta-feira vira domingo e estão todos se divertindo ali.
Mas se na cidade, tudo na cidade é artificial e o nosso tempo é contado em minutos na cidade. E aí nós trabalhamos de segunda a sexta, por exemplo, né, para falar de escritórios, das 9 às 6, 1 hora de almoço, sábado eventualmente, mas à noite eu posso ocupar com escolas ou lazer, no domingo preferencialmente família, tudo já está tão esquematizado e tudo tão enrijecido. Então é absolutamente necessário, isso é visto como política pública e está na Constituição Federal, que é absolutamente fundamental para o equilíbrio e bem-estar das pessoas e das coletividades e dos territórios urbanos, que seja ofertado o lazer para essa população, para que ela possa estar estabilizada, para que ela possa ser equilibrada e para que ela possa ter espaços de convivência sem pressão. Então as praças, os parques, os ambientes de convivência, oferta de música gratuita, os shows que existem, ou as corridas, ou gincanas, ou seja lá o que for, campeonatos, tudo que vai estimular a convivência pacífica, não é? Diante desse espaço de lazer, não é? Sem que haja uma pressão com relação ao ambiente de trabalho ou algo que vá trazer um elemento concorrencial de demérito para uma pessoa. Esses espaços de convivência, eles são fundamentais para nós olharmos para as pessoas que estão à nossa volta e percebemos que aquele que parece diferente de mim é, na verdade, um igual. É um cidadão, uma cidadã urbana e que tem exatamente os mesmos direitos que eu e minha família temos. Quanto mais segregados nós estamos nos nossos espaços, nos nossos muros, nas nossas casas, nos nossos carros, menos eu convivo com as pessoas que não estão junto comigo. E o problema disso é que a gente começa a achar que todo mundo é uma ameaça. Então, a má gestão do planejamento urbano, ela agrava as tensões sociais e ela torna propício uma produção de violência justamente porque ninguém se reconhece como igual e como parte de um coletivo. Então o lazer ele é absolutamente fundamental para fazer elementos de pacificação social. Então esses 4 eixos verificados dentro do planejamento urbano, trazidos a bom termo no plano diretor, com a participação popular, isso faz com que as pessoas possam almejar a estar se realizando dentro do ambiente urbano, que a cidade ela não seja mais aquele lugar em que eu quero negar o tempo inteiro, que quando eu chego na minha casa, eu fecho portas, janelas e cortinas, falando graças a Deus cheguei em casa, meu Deus do céu, e eu nego a cidade que está ali fora, porque ela me agride, porque ela me desagrada, porque ela me oprime. Não, a cidade ela tem que ser um ambiente em que me convide a estar ali convivendo com os outros, com as outras pessoas, que eu possa aproveitar sem me sentir ameaçada. Eu e todo mundo. É esse ambiente que nós devemos buscar. E se as nossas cidades no Brasil estão tão degradadas e tão violentas, eu não tenho dúvida alguma. Isso é porque, em parte, os nossos gestores públicos brasileiros ainda não entenderam a importância e a diferença que faz um bom planejamento urbano. E isso é uma atividade que a advocacia também deveria ocupar, porque existe toda uma juridicização dessa temática que as faculdades deveriam trazer. Existem dezenas de instrumentos da área urbanística, como uma operação urbana consorciada, transferência de direito de construir, outorga onerosa, direito de preempção, enfim, os licenciamentos urbanísticos, uso capião, desapropriação, para não falar das questões também de incidências tributárias, a regularização fundiária. É tanto assunto, é tanto instrumento, eles são tão complexos e tão profundos que o direito e a advocacia estão perdendo muito em não avançar nessa temática. Então eu convido a todos vocês a saber um pouquinho mais sobre isso e essa breve explanação foi apenas uma pincelada do que possa vir a ser o direito urbanístico. E eu espero que vocês possam se interessar e eu estou à disposição.